Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nesta aula eu vou explicar a vocês sobre a trena, a ferramenta de medidas. Que tipo de trena comprar e como ela funciona. Esta imagem é de uma trena, a mais comum que vocês vão ver por aí no mercado. Mas não é a trena que nós que devemos comprar. Para mim, que já estou acostumado com as medidas, eu uso também esta trena, mas não é bom comprar esta trena. Esta trena tem dois tipos de medida. Tem as polegadas, que é na parte superior dela, e os centímetros e milímetros na parte inferior, que é só o que nós precisamos, só os milímetros com centímetros, são os centímetros, que são utilizados para a fabricação dos móveis. Então, qual trena a gente deve comprar? Esta, como vocês podem perceber, ela só contém um tipo de medida, que são os centímetros. Os tracinhos menores são os milímetros e são iguais tanto em cima como embaixo, na parte superior e inferior da trena. Cada tracinho desse miudinho corresponde a 1 milímetro. E cada centímetro, que são os números 2 centímetros, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, corresponde a 10 milímetros. Cada número desse corresponde a 10 milímetros. Então, 2 centímetros correspondem a 20 milímetros. 3 centímetros, 30 milímetros. Aqui ela não aparece o número 1, que é 1 centímetro, por quê? A chapinha aqui, que é a chapa da trena, está no local. Mas o que corresponde a 1 aqui? Este traço grande, que vai lá até o outro lado também, 1 centímetro. Aqui neste outro traço grande, em cima do número 2, 2 centímetros. E aqui, ó, acima do número 3, também tem um traço grande, aqui é o centímetro. E aqui no meio corresponde a 5 milímetros, que é no meio entre os dois, os centímetros, correspondem a 5 milímetros. Caso vocês tirem uma medida, e a medida D aqui, por exemplo, bem aqui, ó, onde está a setinha do mouse. Então ali corresponde a quê? Ali corresponde aqui. Corresponde a 7 centímetros e 3 milímetros. Mas nós precisamos transformar tudo em milímetros. Então, se cada centímetro corresponde a 10 milímetros, então aqui são 73 milímetros. Por que transformar tudo em milímetros? Nós temos que ter esse costume de transformar em milímetros, porque tudo que nós vamos fazer a respeito dos móveis, tanto na matemática, o plano de corte, a compra do material, nós temos que colocar no papel, na hora de fazer a compra, tudo em milímetros. Tanto numa loja física, quando vocês forem comprar o material, eles querem especificado os milímetros, e no site, pela internet, quando vocês forem encomendar o material, lá também serão colocados em milímetros. Então, uma peça de 1 metro, que corresponde a 100 centímetros, serão 1000 milímetros. É só multiplicar tudo por 10. 8 centímetros, 80 milímetros. Então, 100 centímetros, que corresponde a 1 metro, 1000 milímetros. Tá. Então, comprem esta trena, centímetros. E agora eu vou explicar exatamente como usar a trena. Aqui agora vocês já sabem cada símbolo desse, como funciona, o que é, o que significa. Vamos agora, vou fazer uma demonstração como usar a trena. Porque muita gente confunde e às vezes até erra na hora de tirar as medidas por causa dessa chapinha que tem na ponta, dessa barrinha de ferro.
ela tem uma pequena folga, que é para o caso de vocês fazerem a medida externa e interna. E essa folga não é defeito da trena, ela vem de propósito, que é por causa da espessura da chapinha. E se você errar na hora de fazer a medida de uma gaveta, por exemplo, que é o mais comum, se você errar para mais a medida da peça da gaveta, a gaveta pode acontecer dela não entrar ou ficar agarrando. Então eu vou demonstrar a vocês agora como usar. Bom, agora eu vou explicar a vocês sobre a trena. Como funciona na hora de tirar as medidas. Essa folguinha, conforme eu estava explicando, ela já vem de fábrica dessa forma, não é um defeito. Ela vem de propósito com esta folga. Por quê? Se vocês forem medir uma peça, a medida interna, ou você vai medir um cômodo, encostar na parte interna, você tem que empurrar a trena para pegar a medida exata. Por quê? Essa folguinha da chapa é exatamente a espessura do metal. Então essa folguinha é para descontar a espessura do metal. Então se você está colocando por dentro, vai ter mais a espessura do metal. Então a chapinha vem para cá. Se você colocar por fora, você tem que puxar, ó. Vocês vão puxar para a medida ficar correta. Quer ver só? Vou dar um exemplo. Eu estou colocando por fora e estou puxando. Aqui está com 357 milímetros. Se eu deixar da mesma forma e empurrar, segurar com a mão lá e empurrar, olha lá, vai dar 359. A trena roubou 2 milímetros. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo, com essas medidas, porque esses 2 milímetros já pode dar problema no caso de uma gaveta, por exemplo. Ó, agora eu vou puxar, já por causa da folga lá, daquela folguinha, deu 357. Está dando 358. Esse 1 milímetro, 1,5 milímetro é esta folga. Agora, então é isso, gente. Vocês têm que saber, por dentro, vocês têm que, quando vocês encostam a chapinha, vocês têm que empurrar, e quando vão colocar por fora, vocês têm que puxar a trena. Vocês não podem firmar aqui a trena com a mão e empurrar a trena para lá, senão a medida vai estar errada. Então vocês têm que colocar lá e puxar. E outra coisa que vocês têm que verificar, a trena sempre tem que estar perfeito. Esta chapinha aqui tem que estar certinha, tem que estar retinha. Se ela estiver toda torta, mais para dentro ou mais para fora, quer dizer que a trena já está medindo errado, já está com defeito. Aqui agora o exemplo dos centímetros e milímetros. Deu 35,8. Então, transformando em milímetros, 358. É sempre esta medida que vocês vão ter que gravar na cabeça, não os centímetros, e sim os milímetros. Então, 300, 5,8, 58. Então, 358 milímetros. Não tem segredo, isso aí vocês acostumam rapidinho. Então, como vocês podem perceber também, não estou usando essa parte de cima, isso aqui não interessa. Só a parte de baixo aqui da trena, que são os centímetros e milímetros, é o que nós vamos usar. Então é isso, gente. Agora vocês já entenderam como funciona a trena. Não se preocupem com esta folga, porque isso aqui, se ela tem essa folguinha, é porque a trena está correta. Não é um defeito.
Tá ok? Bom, agora que vocês já sabem como usar a trena, vou explicar também sobre o esquadro. O esquadro também tem as medidas, mas é uma ferramenta que nós não vamos usar pelas medidas. Nós vamos usar mesmo só para esquadrejar os móveis, ver se os móveis estão no esquadro certinho. Coisa que, se vocês, na hora de montarem, seguirem meu passo a passo, é uma ferramenta que vai ser pouco usada. Mas é bom ter só para conferir se está tudo certinho. É uma ferramenta que este lado dele você coloca deitado no móvel, na vertical ou horizontal. Então, se aqui tiver uma peça, você colocou aqui na base, né? Se o esquadro, você colocar ele em pé, encostado, este lado, na base do móvel. Então, este lado aqui dele tem que estar retinho com a lateral ou a divisória, a peça que você quer ver se está no esquadro. Se tiver os dois lados do esquadro, aqui e aqui, certinho no móvel, quer dizer que o móvel está no esquadro, está certinho. E este cortezinho aqui que tem no esquadro, eu vou explicar a vocês na prática depois como funciona. No caso de vocês fazerem uma cantoneira, por exemplo, de um móvel, fazer um canto em 45 graus, então esse corte corresponde aos 45 graus. Mas não vou explicar agora, só estou explicando aqui que é uma ferramenta que é bom ter. E vou explicar depois como funciona na prática o esquadro. Tá ok, gente? Então, agora na próxima aula, eu vou explicar para quem quer usar este treinamento para montar um negócio, vender móveis a clientes. Eu vou explicar algumas outras ferramentas extras que serão necessárias. Então vamos lá até a próxima aula.